Olá, bem-vindos à aula. Olá, bem-vindos à aula de Economia do Setor Público, Funções Básicas. Aqui quem fala é o professor Ricardo Letícia Garcia, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as funções básicas do setor público. Tá? Isso faz parte da área de finanças públicas. Aqui segue uma bibliografia indicando algumas referências utilizadas pelo professor sobre a aula. Basicamente, as funções do governo são três, né? A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Né? Um governo capitalista, né, precisa usar dos seus instrumentos para garantir uma melhor alocação de recursos, uma melhor distribuição de recursos. Isso não significa uma distribuição igualitária, mas sim uma distribuição equitativa, né? E também deve usar seus instrumentos de governo, política monetária, política fiscal, para buscar a estabilização da economia. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro da função alocativa. Qual o objetivo da função alocativa? O governo intervém na alocação dos recursos econômicos e produtivos quando o mecanismo de mercado falha em assegurar a eficiência no fornecimento de bens e serviços. Aqui tem a ver com aquele conceito de bens públicos e bens privados, né? Para determinados bens, dado que eles apresentam certas características, como indivisibilidade, como a ausência de rivalidade no consumo, como a não aplicação do princípio de exclusão, né? Esses bens dificilmente conseguem ser ofertados pelo mercado, pois são ofertados em quantidade, em qualidade que não é desejada pelo consumidor se for ofertado pelo mercado. Então, nessas situações, né, em bens que geram externalidades, sejam positivas ou negativas, bens que apresentam características de bens públicos, principalmente bens públicos puros, o Estado, né, passa a garantir o fornecimento desses bens porque os mecanismos do mercado falham em assegurar a eficiência no fornecimento. Exemplo de situações em que o Estado exerce essa função. Quando existem bens públicos puros. Lembra que a gente comentou em outras aulas sobre a questão do sinal de rádio, que é um bem público puro, a defesa nacional é outro tipo de bem público. Nesse caso, né, onde tu tem a impossibilidade de divisão, né, de separação de consumo para um e para outro, onde tu tem custo marginal desprezível, onde o princípio da exclusão não é aplicável, o mecanismo de mercado não funciona adequadamente. Outras situações, quando ocorrem externalidades positivas ou negativas, né? Nesse caso também, né, se justifica a intervenção do Estado ou aumentando a produção e o consumo ou diminuindo a produção e o consumo de determinado bem que gera externalidades. Por fim, o monopólio natural. O que é o monopólio natural? É situações onde a concentração na produção de uma única empresa, de um único fornecedor, garante economia de escala, garante vantagens na redução do custo de produção. Neste caso, justifica-se também que aquele bem seja ofertado, seja produzido exclusivamente pelo setor público. Então, nesse contexto, o governo assume um papel relevante para determinar o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados, ou seja, quais bens ele vai ofertar e em que quantidade, e calcular o nível de contribuição a ser feita por cada consumidor, né? Como o consumidor, como o contribuinte vai financiar a produção desses bens públicos. Pode ser de forma compulsório através né, como por exemplo através da cobrança de impostos. A segunda função é a função distributiva, né? O objetivo da função distributiva é reduzir a desigualdade da renda pessoal entre setores, regiões econômicas no país, né? A gente sabe, o capitalismo ele gera concentração de capital em determinadas regiões, gera concentração de renda
entre determinados setores da sociedade, né? Então, o governo assume essa função em contextos que caracterizam a necessidade de intervir na economia para tentar corrigir a desigualdade existente na divisão da renda nacional, né? Visto que essa divisão não ocorre necessariamente de maneira igualitária, não só na divisão entre regiões, né? Mas também entre classes e segmentos da sociedade. Por que é necessário? Bom, a gente já falou um pouco, né? O motivo se faz com que a divisão nem sempre seja igualitária, mesmo com mercados operando sob condições de objetivo. Para responder essas questões, vamos analisar alguns fatores, né, que determinam a concentração de renda, segundo uma visão neoclássica, segundo uma visão liberal. Bom, quais são os fatores que determinam, então, a distribuição de renda? A preferência e renda dos consumidores, né? Os mercados remuneram as pessoas segundo a sua contribuição à produção de bens comercializáveis, o que, em contrapartida, reflete as preferências e renda dos consumidores. Vou dar um exemplo bem simples nesse caso, tá? Vamos supor que eu tenho um filósofo com doutorado, um pós-doutorado, um dos maiores filósofos, né, da sociedade. Em contrapartida, eu tenho um médico que se formou tal, mas é clínico geral. É bem provável que o médico venha a receber mais do que o filósofo, apesar da formação, do número de anos de estudo do filósofo ser maior. Por quê? Porque o mercado remunera as pessoas segundo a sua contribuição à produção. O que a sociedade considera como importante, como relevante para ela, e a partir daí estabelece um nível de remuneração. O indivíduo tem controle limitado quanto à aceitação pelo mercado de sua capacidade produtiva. Aquela ideia, o filósofo, né, ele não controla, apesar de toda a formação dele, dos inúmeros anos de estudo, ele não pode impor a aceitação pelo mercado da sua capacidade. Em função disso, ganha um pouco aqueles cuja produtividade é baixa em termos de valor de mercado. Não que o filósofo não seja importante para a sociedade, mas para a sociedade, a sua produtividade na comparação com o médico é menor. E isso se reflete na remuneração maior do médico do que do filósofo. Função distributiva, fatores que determinam a distribuição de renda, demanda neoclássica, natureza do bem produtivo, né? Mesmo em mercados competitivos, benefícios de atividades como a pesquisa básica podem se difundir pela sociedade, de tal forma que o pesquisador não tem meios operacionais para obter o devido retorno das suas contribuições. Nesse caso, trata-se de um aspecto associado à questão da propriedade intelectual e falhas de mercado. Muitas vezes o conhecimento, né, uma descoberta, uma nova invenção, né, um novo produto, ele é copiado, ele é pirateado, né, e isso faz com que aquele esforço ele não seja integralmente recompensado. Claro que existe a lei de produção intelectual, a lei das patentes, ou seja, existe uma série de formas, de normas, de regulamentos que dificultam, né, que situações como essa ocorram. Mas a gente sabe que no dia a dia essas coisas acontecem e determinam uma distorção na distribuição de renda. Procedimentos discriminatórios. Tem o efeito de não remunerar plenamente as pessoas por sua produtividade, ou não permitir que obtenham emprego onde sua produção seja maximizada. Em algumas situações, né, esse efeito ele gera uma distorção, né? Uma distorção na remuneração entre indivíduos, entre profissões, né? E a pessoa, o emprego, a pessoa empregada, ela não consegue maximizar a sua potencialidade. 4. Condições não competitivas. Empresas assumem posição privilegiada e passam a impor preços, né? É o caso de situações de monopólio, oligopólios, duopólios, né? Então, o que ocorre é o seguinte: boa parte do ganho do processo de produção é incorporado ou é transferido para aquela parte, né, na relação oferta e demanda, na relação entre comprador e vendedor, que detém o maior poder de mercado.
Bom, tudo isso determina o quê? Determina uma desigualdade, né? Determina que numa sociedade capitalista haja uma má distribuição de renda, né? Bom, o que se busca na economia capitalista? Não se busca a igualdade. Isso aí não é objetivo de uma economia capitalista, que todos sejam iguais do ponto de vista econômico. Não, se busca uma equidade. Aliás, se fala em justiça, em equidade tributária, né? Ou seja, o, essa equidade tributária ela vai garantir uma melhor distribuição de renda, mas melhor distribuição de renda não significa uma divisão igual da renda. Então, o que diz ali a lâmina? A teoria econômica não fornece um critério único, inquestionável de equidade. Não se desenvolveu até agora uma metodologia para comparação interpessoal de valores e satisfações, o que acaba gerando dificuldades na aplicação da regra de Pareto, né? Então, não tem aí um critério para se determinar realmente qual é a distribuição justa, né? A partir das regras de Pareto. Por fim, dessa forma, o que pode ser feito é a instalação do debate político, que é o que é feito, né? Nós debatemos constantemente, alguns defendem uma melhor distribuição, outros defendem que essa distribuição ela não pode ser feita pelo governo, mas sim pelo mercado, né? E esse debate ele é permanente, né? É claro que algumas distorções, algumas desigualdades econômicas, algumas diferenças sociais são tão gritantes que há um consenso por parte da sociedade de que elas devem ser minoradas. Nós vivemos num país onde, infelizmente, isto acontece. De que forma tu pode distribuir melhor a renda, né? O governo tem dois instrumentos importantes, né? A chamada política fiscal, onde tu tem o orçamento e os tributos. O governo pode, através do orçamento ou através de políticas orçamentárias, garantir subsídios, transferir renda através de programas sociais, como o Bolsa Família, né? O subsídio é uma política que promove transferência, né, para garantir renda, seja para um setor empresarial, seja para famílias, como é o Bolsa Família, ou através da tributação, né? Estabelecendo procedimentos discriminatórios, né? Como isenção de... O que a gente tem de por discriminatório? Diferenciação, tá? Então, estabelecendo, por exemplo, uma diferenciação de alíquotas por capacidade de contribuição, né? Diferença de pagamentos, né? Tem alguns contribuintes, dependendo da situação, são isentos de pagamentos do gás, da luz, né? Do fornecimento de água, né? É uma forma também de governo minorar essa desigualdade de renda. Então, ou através dos subsídios, né? Esses subsídios podem ser feitos para o setor produtivo ou para as famílias, né? Ou através de uma tributação. Quando a gente diz que a tributação ela é distributiva, a gente está dizendo que ela é uma tributação progressiva, né? Onde quem tem mais, quem tem maior capacidade contributiva, tem uma maior oneração. Por fim, vamos falar da função estabilizadora, né? A função estabilizadora tem como objetivo garantir o funcionamento do sistema de mercado capitalista, né? Por quê? Porque, novamente, o mercado apresenta falhas, o mercado ele não é perfeito no seu funcionamento. E isso determina, muitas vezes, um impacto social muito grande na sociedade, esse mau funcionamento do mercado. Isso pode afetar, por exemplo, os níveis de emprego, tu pode ter falta de emprego, tu pode ter uma alta taxa de desemprego, tu pode ter uma elevada inflação, tá? Tu pode ter uma baixa taxa de crescimento econômico, né? um mercado estagnado. Tudo isso justifica, novamente, a intervenção do governo. Tudo isso justifica o quê? Justifica que o governo, através das suas políticas econômicas, busque reduzir a taxa de desemprego, busque controlar a taxa de inflação e busque estimular o crescimento econômico, busque estimular o aumento da produção econômica.
Principais instrumentos que o governo tem para garantir essa função estabilizadora, política fiscal, né? Lembrando novamente que a política fiscal ela se divide em política tributária e política orçamentária, ela provoca um impacto direto através da variação dos gastos públicos em consumo e investimento. O governo, por exemplo, através da política fiscal, ele pode alterar as decisões de investimento e de consumo dos contribuintes, dos indivíduos. Né? Empresas podem ser afetadas no seu processo de decisão, né? Aonde investir o seu capital, e consumidores podem ser afetados em função da tributação, né? Podem ser afetados na decisão de onde consumir e quais bens e serviços consumirem. Política monetária também é outra função, também tem o papel de garantir a estabilidade na economia, né? Através, por exemplo, do controle da oferta de moeda, através das políticas, dos instrumentos de política monetária, taxa de redesconto, operações de open market, que mais vejamos, taxa de recolhimento compulsório dos bancos, né? Política de juros, tudo isso afeta a taxa de inflação, tudo isso afeta o crescimento da economia, né? Ou seja, a política monetária é um instrumento importante usado pelo governo para garantir a estabilidade da economia. E aqui, por fim, um quadro resumo das funções do governo, né? Que a gente comentou. Então, são 3: alocativa, redistributiva e estabilizadora. Alocativa é garantir oferta de bens e serviços que não seriam eficientemente ofertados pela esfera privada, correção de imperfeições, como externalidades, monopólios, assimetria de informação, né? Informação imperfeita, que também gera mercados capitalistas ineficientes. Tudo isso justifica a participação do governo na definição alocativa, nessa função alocativa. A função redistributiva, reduzir a desigualdade de renda pessoal e setorial, né? Ou seja, que a gente já comentou, e a função estabilizadora, que é o ajuste do nível de inflação, para emprego, estabilidade da moeda, entre outras funções que o Estado executa para garantir a estabilidade na economia. Agradeço a atenção de vocês, né? O professor fica à disposição aí para eventuais dúvidas, pode mandar por e-mail ou participar dos nossos debates aí no Moodle. Um bom dia para vocês.